Então, Cleiton, vamos lá. O que te fez decidir fazer a faculdade de odontologia? Por que você quis seguir esse caminho? Isso é influência de alguém da tua família? Tem dentista na tua família? Tem médico na tua família? Por que você resolveu fazer esse tipo de curso? E por que você decidiu seguir essa carreira? Na verdade, não foi nem questões da minha família mesmo, porque na minha família não tem ninguém que tem uma graduação completa. Eu comecei a trabalhar primeiro como recepcionista de consultório dentário e comecei a observar a tratativa que os dentistas tinham com seus pacientes e aquele determinado querer de entregar o sorriso, de entregar tudo aquilo que o paciente chega com todos os questionamentos dentro dele da unidade. E aquilo começou a me trazer algumas inquietações. Quando eu comecei a conversar isso com outros dentistas, eles falaram para mim que eu não tinha como realizar essa determinada graduação devido a questões financeiras. Porque é uma graduação muito cara, que você gasta muito material, que você tem uma determinada dificuldade para fazer aquilo. A questão é que, para quem não sabe, a faculdade de odontologia, você não faz ela para ganhar dinheiro. Quando você faz odontologia, você já precisa ter dinheiro. Porque a gente está falando em um curso com a mensalidade que hoje, em média, no Brasil, está R$ 3.500, R$ 3.200. De repente você pode conseguir um desconto, pagar 2.000 e pouquinho por mês, mas é uma graduação extremamente cara. Isso a gente está falando de mensalidade, né? Quando a gente vai falar em material, que você vai gastar cerca de 10, 12 mil por semestre. Então é um curso muito caro. Quando você não tem o privilégio de conseguir passar em uma universidade pública, você precisa fazer uma particular. Só que no teu caso, pelo que eu percebi, a galera, pelo fato da tua condição naquele momento financeira, provavelmente para ele você não conseguiria pagar, né? Exato. Só que aquilo me intrigou de uma forma que hoje em dia eu acredito que essas vozes negativas me trouxeram a exatamente fazer a graduação que eu faço hoje. Além do próprio paciente, além de querer trabalhar no consultório, dentre outras informações. Mas essas vozes negativas me trouxeram um impulso. Porque se você falar para mim que eu não posso, eu não quero me colocar nesse posicionamento de vitimismo. Então eu fiz uma outra graduação para pagar a graduação que eu faço hoje. Então assim, eu busquei vários mecanismos exatamente para que esse resultado que eu tenho hoje eu consiga realmente fazer essa determinada graduação. Então, o fato da pessoa falar para mim que eu não conseguiria me inquietou muito mais, porque eu comecei a buscar ferramentas para eu ganhar aquilo para eu poder fazer aquela graduação. Realmente é uma graduação muito cara, os materiais são muito caros, você investe o dinheiro em determinada... Quando você faz a determinada graduação, você não faz não tendo dinheiro. Você realmente faz esse investimento e esse investimento retorna para você com o tempo. Então foi exatamente assim que eu fiz essa graduação de odontologia. Hoje em dia já estou indo para o 5º período, só falta mais 4 períodos já praticamente terminam. Então é totalmente diferencial. Esse querer não se vitimizar. Só que hoje a gente precisa enxergar de todos os lados. Eu, como dono de clínicas odontológicas, falo para você que hoje realizar um processo de recrutamento e seleção para poder contratar novos dentistas é muito fácil. É muito fácil pela quantidade de disponibilidade que existe no mercado. Só que o Brasil é um país que forma 60 mil novos dentistas todos os anos. Hoje estamos chegando a quase 500 mil de dentistas formados hoje no nosso país. Só que a demanda é muito grande, existe muita vaga, independente de religião. A Bíblia fala que a seara ela é muito grande, mas poucos são os semeadores. Só que existe um problema aqui nisso. A cada 10 profissionais que a gente recebe hoje na clínica para fazer um processo de recrutamento e seleção, se tiver 2, é muito. 2 o quê? 2 profissionais preparados, que de fato quer trabalhar, quer se esforçar, quer se especializar, quer ganhar dinheiro. Tem como ganhar dinheiro com odontologia? Tem. Eu conheço dentistas que ganham R$2.000 e conheço dentistas que ganham 10, 20, 30 mil reais por mês. E se você for parar para poder ver a diferença das características de todos eles, a diferença é muito pouca. Só que alguns entram na faculdade com uma visão a respeito de odontologia e quando saem com outra visão. E é por isso que muitas pessoas se frustram. Elas acham que vão se formar, vai sair da faculdade, vai conseguir abrir um consultório, vai abrir uma clínica, vai ser mil maravilhas. E não é. Hoje, para você se formar já é muito caro. Para você abrir um consultório, abrir uma clínica, é mais caro ainda. Só que o que acontece? Quando a pessoa tem condição financeira de fazer isso, existe um perigo muito grande. É que o pai e a mãe, na maioria das vezes, têm sim um capital que pode ser investido no consultório do filho, na empresa do filho, né, na clínica do filho, e ele investe. Só que não existe know-how, não existe experiência, não existe ambientação. Então a pessoa sai da faculdade, vai direto para o consultório e se frustra.
Porque o conteúdo, de fato, que ele precisa para brilhar dentro da odontologia, ele não recebeu esse conteúdo na faculdade. A gente está falando de quê? A gente está falando de vendas, a gente está falando de gestão, a gente está falando de processo de recrutamento e seleção para você contratar um bom time, uma boa equipe. A gente está falando de educação financeira, a gente está falando de direito tributário, a gente está falando de contabilidade, a gente está falando de gerenciamento de conflito, a gente está falando de relacionamento interpessoal. Então são assuntos extremamente importantes que a pessoa precisa de fato adquiri-los para poder conseguir abrir o consultório e já de fato no primeiro mês o consultório se pagar. O que acontece? A gente sabe que existe um tempo de break-even para uma empresa. O break-even, para quem não sabe, é o tempo que a empresa vai bater e o investimento ele vai retornar para o bolso de quem investiu. Então, existe um tempo para isso. Só que quando você não tem o capital financeiro, não tem o know-how é a experiência, é a expertise do negócio, isso complica. E você precisa o tempo todo estar fazendo novos aportes para a empresa. Você tem que ficar botando dinheiro, tem que ficar botando... Chega em um certo momento que você não tem mais dinheiro quando a empresa quebra. Então, o povo sofre por falta de conhecimento. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. As pessoas não têm o conhecimento necessário, não têm a experiência necessária para poder conseguir, de fato, abrir uma empresa e trabalhar nela, fazer todo o processo de gestão. Então, acaba que é bem complicado. Então, hoje a faculdade te ensina, assim, a ser um dentista técnico. E quando você é muito técnico, normalmente aquele cara que é muito bom tecnicamente, ele não é muito bom em relacionamento interpessoal com gente. E isso é um fator muito importante. Eu não sei se você já reparou isso dentro da clínica. Você faz processo de orientação, você faz estágio. Como é que é para você enxergar hoje a forma que o mercado trabalha? Exatamente. Assim, quando eu estou na faculdade, dentro da clínica, a gente percebe muito que os próprios alunos e os próprios professores realizam linguagem técnicas. Só que o próprio paciente que está ali, ele quer uma linguagem mais fácil, mais humana. E isso eu aprendi no processo de orientação que eu estou fazendo com vocês. Só que o que acontece? Quando você entra na faculdade, você entra com muita teoria, isso é um fato. E lá dentro, eles não te explicam as diversas áreas para você conseguir montar um consultório. Acaba que muitas vezes você acaba falindo ali, sem esse determinado conteúdo. E você, sem conseguir todas essas informações, acaba simplesmente se perdendo dentro da sua própria área de odontologia que você acreditava. Então, essa linguagem técnica e essa falta de preparação que a gente sai da faculdade é algo que deveria ser incorporado dentro da grade curricular. Algo que você deveria sair para uma clínica ou particular ou determinada da rede pública, mas não simplesmente falando a linguagem técnica para o paciente, porque ele não é obrigado a entender a técnica, mas sim passando para ele uma linguagem mais humana, mais acessível, que ele consiga compreender e consiga sair satisfeito e com um diagnóstico claro do consultório. Entendi. Porque acaba ficando difícil a compreensão do paciente. Quando você vai falar sobre um procedimento, o paciente ele tem pouco osso, ele tem pouca estrutura óssea, ele precisa fazer o levantamento de seu bilateral. O que é isso? Exatamente. Ele não vai saber. Então você precisa explicar o passo a passo. A mesma coisa, quando o paciente vai fazer um implante dentário, você precisa explicar qual é o milímetro do osso que ele tem, qual é a espessura, qual é o tipo de osso. Então tem como explicar isso sem ser muito técnico. Então a comunicação é o quê? A comunicação, eu falo algo ao ponto de você entender de fato o que eu quero falar. Então eu costumo falar, o que eu falo não importa. O que importa é o que você entende. Então a minha obrigação está ligada ao que você entende, não ao que eu falo. Então por isso que eu preciso ser claro, preciso ser simples e preciso ser objetivo. Existem certas situações que você precisa sim ser técnico. Sim. Só que existem outras situações que você precisa ser o mais natural possível e você precisa exemplificar tudo aquilo que você está passando para o paciente para que ele consiga entender. Então, eu acho muito importante essa questão que você falou, do dentista com o paciente não ser extremamente técnico. Isso é muito importante. Exatamente, porque, exemplo, a linguagem técnica ela foi criada para prontuário, comunicação entre especialistas, não para o próprio paciente. Nós devemos prestar um diagnóstico claro para o paciente, explicando, passando as informações, passando a linguagem técnica de uma forma mais acessível. Isso é um fato. Essa é uma coisa que você pontuou bastante lá sobre, e eu já tinha feito um trabalho lá na clínica para poder conseguir implementar esse entendimento na cabeça dos dentistas. A gente melhorou bastante, a gente conseguiu melhorar bastante, só que a gente tem um profissional ou outro que realmente é muito técnico. Isso está na veia dele, é uma coisa que a gente precisa aprimorar e também abrir a mente dele para que ele consiga entender a importância de simplificar para o paciente. Porque o paciente reclama quando não explica e reclama também quando explica e ele acaba não entendendo e não tem muita paciência para entender. E às vezes dentro do consultório, nem sempre o dentista tem um tempo grande para poder conseguir explicar tudo direitinho. Então por isso que é importante você treinar o seu time. Você precisa treinar os teus colaboradores, o teu recepcionista, o teu CRC, porque eles entendendo do procedimento, eles facilitam muito também a vida do dentista,
porque a hora do dentista é muito cara e é muito curta. Então, às vezes, o recepcionista tem um pouco mais de tempo, o CRC tem um pouco mais de tempo, e é por isso que a gente faz essa questão de todo o time estar alinhado e que todo mundo consiga sim falar a mesma língua. Por mais que a recepcionista não seja dentista, por mais que o TSB ou SB, técnico de saúde bucal e o auxiliar de saúde bucal, por mais que não sejam dentistas, é importante sim eles entenderem os procedimentos. Entendeu? Então, ele entendendo o procedimento, entendendo como funciona, isso é legal, porque todo mundo consegue falar a mesma língua e eu consigo tirar qualquer dúvida do paciente. Eu sou muito suspeito de falar sobre isso, só que eu nunca admiti que cada um fique literalmente no teu quadrado. Por quê? Cada um fica no teu quadrado. Existe um ditado, né, uma frase que fala que uma mente que se expande, ela jamais retorna ao seu estado inicial. Então, não há limite para o saber. Não há limite para o conhecimento. Então, se eu me comprometo em todos os dias a aprender uma coisa nova, se você for parar para pensar, é até um livro que eu estou lendo, me parece aqui o livro, o nome desse livro é Hábitos Atômicos. Isso aqui é uma história sensacional. Esse aqui é o livro, Hábitos Atômicos. Isso aqui é uma história sensacional de um rapaz que levou uma pancada de um taco de beisebol no rosto e ele fala sobre o processo de recuperação dele.